você, tá? E no som também, qualquer coisa, você pede um help. Tem o pessoal o Davi, no Eventos, e tem o suporte compartilhado aqui, tá, pessoal? Isso. E aí, você compartilha, espera mais um minuto e pode começar. Bom, pessoal, acho que a gente pode dar início, né? Vocês me escutam bem? Sim, tá bom. Tudo certo? Bom dia a todos, então. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou Luiz Osório Leiria, sou professor aqui do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e eu também atuo como coordenador da seção de Educação e Difusão do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID, né, que é sediado aqui na USP Ribeirão Preto. O que eu trouxe aqui para vocês hoje é uma palestra intitulada Promovendo o Letramento Científico através de Jogos Educativos, na experiência do CRID. Então, eu vou falar para vocês sobre nossas estratégias de difusão científica e como que os jogos educativos se inserem nessas estratégias, e a gente vai falar, então, sobre esses dois jogos que nós temos, que é o ImmunoRush e o Mistério do Senhor Gratos. São jogos já desenvolvidos há mais de 2 anos atrás e que são disponíveis aí nas plataformas digitais. Então, primeiro eu vou dar uma introdução aqui sobre o que é o nosso CEPID, as ações do CRID de difusão, sobre os jogos educativos, como que eles se inserem na nossa estratégia. Vou falar especificamente sobre o Mistério do Senhor Gratos e o ImmunoRush. Então, primeiro vocês têm que entender o que é um CEPID, né? Quem não é daqui do estado de São Paulo, não é familiarizado, o nosso centro de pesquisa, o CRID, ele é um centro de pesquisa, inovação e difusão. Então, aqui não é só fazer pesquisa, a gente tem que promover a difusão científica ou também divulgação científica, né? Então, dentro das estratégias de difusão, não é só divulgação, é também um processo de educação, como que a gente interfere no nosso microambiente aqui em termos de educação também, né? E a nossa missão, enquanto difusor científico, é que nós temos, assim, o CRID tem todos os recursos, a prerrogativa para integrar um mapa de interessados, né, de stakeholders responsáveis pela difusão científica no Brasil. E a gente tem, de fato, feito isso dentro das nossas limitações. O CRID é formado, ele é coordenado pelo professor Fernando Cunha, né,
e compõem aqui, esses aqui são os investigadores principais, né, os PIs do CRID, o professor João Santana, o professor Paulo Lozada, a professora Rita Tostes, o Thiago Cunha, Dario Zamboni, eu, o Helder Nakaya e o Zeca, né, o Zé Alves Filho. Essa é o comitê que forma o comitê científico, né, o conselho do CRID. Então, o que seria, então, a difusão científica? Qual é a relevância que isso tem para a nossa estratégia e como que isso é importante hoje, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender a difusão científica como todo um processo de veiculação da informação científica, seja através de publicações técnicas ou não, e direcionadas para um público especializado ou não. Ou seja, as estratégias de difusão científica do CRID, elas podem estar tanto direcionadas para a comunidade científica, através de uma linguagem técnica, mas também direcionada para o público leigo, para o público não especializado, através de uma mensagem traduzida a partir dos jargões científicos para uma forma mais palatável, porém não infantilizada, mas mais palatável para a população entender, compreender, e assim a gente poder também popularizar a ciência, por que não, né? E é muito interessante de entender a difusão científica. Eu acho que a pandemia foi um grande exemplo disso, que ela é um instrumento que é capaz de fortalecer a população enquanto cidadã, né? Ela confere maior cidadania, uma vez que ela promove conhecimento científico de fato, e não a pseudociência, e isso resulta na melhoria da saúde da população. Né? Como que isso acontece? Porque ela pode, por exemplo, dentro do contexto de saúde, né, facilita a comunicação entre o paciente e o agente científico. Ele é capaz de interagir com o agente de saúde, seja o seu médico, aceitar aquilo que lhe é imposto, né, ou evitar que esse paciente busque soluções mágicas baseadas na pseudociência. A gente tem visto muito disso, né? Então, muita divulgação de pseudociência ao invés de divulgação de ciência real, e isso atrapalha muito aquela pessoa, então, que é bem apresentada, divulgada, ela tem mais vídeos para não cair em pseudociência, né, e para não buscar soluções mágicas para determinados problemas com a sua saúde, possíveis atitudes de charlatanismo, né, científico, que é uma coisa bastante preocupante. Então, buscar conhecimento científico de qualidade é possível mesmo que a pessoa não domine a linguagem técnica. E é esse o papel nosso, né? Um dos nossos papéis enquanto divulgador científico é transferir essa linguagem técnica a uma linguagem de boa qualidade, mas que o público consiga entender. E outra coisa que a difusão científica também permite, isso é uma coisa muito interessante que tem surgido, ela ser utilizada para criar políticas públicas em saúde. Né? Até trouxe aqui uma frase da Sabine Righetti, que é uma divulgadora científica. Ela é a fundadora da agência Body de divulgação científica e é pesquisadora do LabJOR, Laboratório de Jornalismo lá da Unicamp. Assim, existem já casos de pesquisa através da agência mudaram decisões do Ministério de Minas e Energia que impactaram a CPI da Covid e também alteraram o projeto de lei em debate no Congresso. Tem até uma matéria lá no site do LabJOR, se você estiver interessado,
vocês podem ler, onde ela descreve em maior detalhamento sobre isso, como que o trabalho do LabJOR, o trabalho da Agência BOR está interferindo nas políticas públicas voltadas para a saúde ou na área de minas e energia, etc. Então, a difusão científica tem uma função que vai muito além, né? Então, enquanto nós que somos pesquisadores, nos cabe ir e desenvolver estratégias para transmitir essa mensagem, né? Isso nem sempre é simples, né? Por exemplo, tu tem que identificar pontos de contato contextuais com a sociedade, né? E dependendo do público-alvo, tu chegar na linguagem desse público-alvo, tu entender o saber popular, entender o contexto cultural para inserir a mensagem científica dentro desse contexto. Essa é uma estratégia. Adaptar a linguagem, como eu já falei no slide anterior, mas a questão é a seguinte: a linguagem, quando ela é infantilizada, ela presta um desserviço para a sociedade. Então, a ciência é uma coisa importante e a gente tem que tratá-la como tal. Ou seja, infantilizar essa linguagem, tu entra no campo das anedotas, né? Isso não é isso que a gente quer. A gente quer uma mensagem científica séria e que a população se interesse por ciência. Então, adotar uma linguagem científica também, ao mesmo tempo, sem infantilizá-la, é muito importante. Não patronizar, ou não atuar como o detentor do conhecimento, mas sim como se colocar de uma forma horizontal perante a sociedade, onde tu dissemina o conhecimento de uma forma mais democrática, né? Colocando o conhecimento como um compartilhador do conhecimento e não como um detentor dele. Isso é importante para que tu não afaste o público-alvo da mensagem que tu quer transmitir. E também a gente sempre pensar em estratégias que rompam com os muros das universidades de maneira efetiva e que, de fato, a gente consiga mensurar os impactos dessas estratégias. Eu acho que é nesse ponto que entra, em qualquer um desses itens aqui, a gente identifica a importância dos games, né? Porque o game, ele tem que ter uma linguagem adaptada, certo? Ele tem que estar, mas porém não infantilizado, ele tem que estar de encontro a uma demanda da sociedade, encontrar uma forma de abordar aquela população-alvo, ou seja, o game por si só, especialmente os nossos aqui do CRID, por exemplo, que eu vou citar hoje, são games voltados para o público de idade escolar, ensino fundamental, especialmente, né? Então, um público de ensino fundamental, ele gosta do game, ele adere fácil a essa forma de adquirir conhecimento. Então, eu acho que essa estratégia do game, ela se encontra aqui dentro desse primeiro item que eu citei. E ele, definitivamente, ele é uma forma de rompimento com os muros da universidade. Ele chega lá onde ele tem que chegar, de uma forma, adotando uma linguagem não acadêmica, né? Então, para nós que somos cientistas, fazer esse rompimento, chegar lá para fora da academia, para romper com os muros da universidade, talvez a missão mais difícil para a gente. A gente não é treinado, né, para fazer a difusão da ciência para a grande população. A gente nunca aprendeu a fazer isso. E é um exercício que a gente tem que se acostumar a fazer, porque para criar uma cultura de ciência no país, é necessário a gente aprender a transformar o nosso discurso. Tá? Então, diferentes formas de transferir esse conhecimento para fora da universidade têm que ser adotadas. E a gente precisa da ajuda de outros profissionais para fazer isso, na medida em que se tem estrutura para isso. Eu acho que, nesse sentido, a criação de um CEPID, ela é muito importante, porque a gente não está, que nem eu estava conversando há pouco com o professor François, que eles utilizam bolsistas de iniciação científica, né, eventualmente, para desenvolver esses jogos. Isso é extraordinário. Agora, quando tu tem uma estrutura como o CEPID, que ela tem
uma parte do seu recurso voltada para a difusão, esse trabalho é facilitado. E a gente tem a obrigação de montar uma equipe multidisciplinar que facilita essa veiculação da informação e esse rompimento com os muros da universidade. Ou seja, a solução para essa falta de treinamento nossa, né, é a criação de equipe multidisciplinar. Né? Ou seja, para criar um jogo, a gente tem feito parcerias com desenvolvedores de jogos. Nós não somos desenvolvedores de jogos. Então, a gente faz esses desenvolvedores de jogos. Agora, a gente tomou conhecimento que existem departamentos aqui dentro da universidade que estão desenvolvendo jogos. Então, é para eles que nós vamos correr daqui para frente. Jornalistas, a própria FAPESP dispõe de uma bolsa de jornalismo para projetos de pesquisa. Ou seja, quando a gente pede um projeto temático, quando a gente pede um grande projeto, um jovem pesquisador, ou mesmo um CEPID, a gente tem essa possibilidade de contratar, de solicitar uma bolsa para jornalistas, para eles darem sua contribuição. Designers, né, para fazer o design desses jogos, para fazer o design das nossas plataformas de divulgação. E, obviamente, cientistas, porque nós, cientistas, nós somos os curadores do material. Nós fazemos a curadoria científica, e isso é extremamente importante. Sem a nossa presença, então, né, fica impossível de fazer o trabalho. O cientista tem que estar envolvido na equipe. Então, o nosso momento é bastante importante para o surgimento dessa grande força que é a divulgação científica hoje no Brasil, né, na área de saúde, pelo menos. Então, o Covid-19 foi uma situação extrema que aconteceu, ela disparou uma série de coisas em tempo, de grandes avanços em tempo recorde. Um deles foi que, a partir dele, nós colocamos em ação plataformas de desenvolvimento de vacinas que estavam lá incubadas em startups e que foram aplicadas para o desenvolvimento de vacina de Covid e geraram vacinas em tempo recorde, né? Isso são coisas disparadas por um momento difícil. Desenvolvimento de tecnologias hoje para o ensino híbrido e atende alunos no Brasil inteiro. Infelizmente, ainda não está tão democratizado nas escolas públicas, a população mais carente sofre mais, mas, de fato, essas tecnologias têm ajudado muito e salvaram muitas escolas aí nesse período. E o boom da divulgação científica no Brasil aconteceu também nesse momento, bastante preocupante que a gente teve, né? Mas trouxe alguns avanços interessantes e o boom da divulgação científica foi um deles, né? Hoje a gente conhece essas pessoas todas aqui que até um tempo atrás nenhum de nós tínhamos conhecimento eles se tornaram populares entre nós, né? Então, aqui alguns da USP, como a Luísa Caires, o Átila, oriundos da USP hoje em dia, eles têm suas próprias empresas de divulgação científica, a Natália Pasternak, o professor Paulo Saldiva, que ele é vinculado à USP, a Melanie, que é lá do Rio Grande do Sul, Denise Garré, aqui a Sabine, que eu mencionei ela, Sabine Righetti, que é lá do LabJOR da Unicamp, e tem a agência dela. Hoje a gente tem financiamento, divulgação científica pelo Instituto Serra Pilheira, no Rio de Janeiro, né, que tem apoiado muito o surgimento de novas empresas voltadas, novos projetos, grandes projetos voltados para a iniciação, para a divulgação científica. E então isso tudo está se popularizando. Ou seja, a gente parte do princípio que a popularização, que a ampliação dos mecanismos de difusão científica, né, a consolidação desses mecanismos de divulgação científica, onde a gente insere aí os games dentro, né, eles conferem uma maior resiliência aos sistemas, né, especialmente o sistema de saúde, que é aqui o nosso interesse, mas também para a educação. Quanto mais letrados nós somos, a nossa população é cientificamente,
através dessas ações de difusão científica, maior é a nossa resiliência frente a futuros períodos de crises sanitárias, por exemplo. Né? Então, a popularização dos mecanismos de divulgação científica e, consequentemente, a popularização da ciência séria, ela vai mitigar os efeitos, os danos causados por futuras crises sanitárias. Então, é extremamente importante que a gente faça o maior esforço possível para popularizar a difusão científica através de popularizar a ciência através de diferentes estratégias de científica. Então, nós, aqui no CRID, nós temos abordado isso de diferentes maneiras, através de ações voltadas para esses públicos, né, tanto o público especializado quanto para o público não especializado, e é dentro dessa estratégia de abordagem do público não especializado que entra os jogos educativos do Mistério do Sr. Gratos e do ImmunoRush. Aqui no CRID nós temos um grupo extremamente interdisciplinar, atuando em várias áreas da ciência, né, desde a farmacologia até biologia de sistemas, inflamação, doenças metabólicas, e a gente tem que comunicar isso além das fronteiras acadêmicas. Então, as nossas estratégias são desenvolver canais de comunicação ou estratégias de comunicação com a comunidade científica. Num segundo momento, nós temos ações voltadas para as partes interessadas no grande público, na sociedade, e isso tudo é interligado através do nosso pilar integrador, que são os nossos canais de comunicação. Então, para a comunidade científica, o CRID costuma atuar através do incentivo ou mesmo da organização de eventos científicos, seja seminários, discussões e artigos científicos que ocorrem semanalmente, o nosso retreat, que é anual. O CRID também apoia e financia e organiza anualmente o Inflama, né, que é um evento da Sociedade Brasileira de Inflamação, SBIN. Também já organizou a Escola de Imunologia, financiada pela FAPESP. Nós temos projetos online, né, tipo Lentes do CRID, onde nós entrevistamos os pesquisadores para eles falarem sobre o projeto deles e o que está por trás dos projetos deles, quais as implicações sociais dos seus projetos, né? Então, eles falam mais detalhadamente, tanto para o público, especialmente para o público mais especializado. E aqui, finalmente, a gente vai falar sobre as nossas estratégias de alcance da sociedade como um todo. Então, a gente tem, por exemplo, nós organizamos aqui em Ribeirão Preto o Pint of Science, que é a ciência lá nos bares, né? Onde a gente leva a ciência, a gente ajuda a organizar junto ao Instituto de Estudos Avançados da USP, onde leva a ciência de uma forma mais facilitada para o grande público e de uma forma mais divertida também. Nós incentivamos e ajudamos na organização e provemos também recursos para o projeto Jovem Cientista, que é liderado pelas professoras aqui, que são membros do CRID, e são aqui da pós-graduação em Imunologia, a professora Beatriz, a professora Vânia e a professora Vanessa, onde elas levam projetos onde elas levam conhecimento científico na área de imunologia para as escolas. Então, elas levam de uma forma lúdica para alunos de ensino fundamental em escolas públicas de Ribeirão Preto. Também tem outro projeto que a gente chama de O que o Lattes não te conta, que é quando um aluno de pós-graduação conta para a sociedade, através de uma entrevista, através de vídeos, principalmente. É muito interessante isso, eu incentivo todo mundo que procura isso aqui. E eles falam sobre como que eles conduziram a carreira deles, os desafios que eles enfrentaram, as barreiras sociais que eles enfrentaram, e tem várias curiosidades, coisas engraçadas, coisas mais comoventes também sobre a história de cada aluno ou de cada pós-doc aqui, até eles chegar aqui e estar desenvolvendo o projeto de pesquisa deles aqui. E, finalmente, nós temos os nossos jogos educativos, os games, né, que são dois que nós desenvolvemos, que é o Mistério do Sr. Gratos e o ImmunoRush. O ImmunoRush, ele é um joguinho mesmo,
ele é um pouco mais infantilizado, ele é aquele jogo onde tu é de combate, né? Vou falar dele agora mais em detalhe, onde tu tem que combater as células, micro-organismos invasores. E o Mr. Grátis, ele é um gamebook digital interativo, né? Onde existem aí a confluência de diferentes disciplinas, todas juntas no mesmo jogo, e é muito interessante. E a gente leva isso para as escolas, através de uma parceria com a Prefeitura Municipal daqui de Ribeirão Preto. Eu vou falar mais detalhadamente disso agora. Então, esses são os dois jogos. Por que adotar os jogos educativos enquanto estratégia, né? A gente identifica um público-alvo que a gente quer abordar, em primeiro lugar, com esses jogos. Nosso público-alvo são crianças de idade escolar, né? Então, as crianças de hoje, eles preferem adquirir o conhecimento através de formas onde eles participam da construção do conhecimento, onde existe como é que eu posso dizer? A participação deles é essencial dentro daquela construção do conhecimento. Então, tem que ser algo dinâmico, tem que ser mais interativo, onde eles são protagonistas do conhecimento. Então, a leitura, eventualmente, não é a forma, na maioria dos casos, não é a forma de captar a atenção do aprendiz para aquela determinada disciplina. Então, antes de ele ir para o livro, é interessante captar a atenção dele através de outras estratégias. E a gente sabe que criança ama jogos. As crianças adoram, preferem estar frente a uma tela onde eles possam interagir do que estar olhando para um livro, lendo e adquirindo aquele conhecimento através da leitura. Para eles isso é um pouco mais monótono, mas uma vez que eles têm a sua atenção captada de uma forma mais lúdica e divertida, como são os jogos, aí sim eles retornam para os livros com maior interesse, para se interessar mais por esse tópico. E é através dessa estratégia que a gente acredita que as crianças possam se interessar mais por inflamação, por exemplo, por imunologia, com conceitos básicos de imunologia, e a gente acredita que o letramento científico através dos jogos pode ser bastante interessante, não para dar profundidade, mas sim para despertar o interesse nesses tópicos, né? Então, nós fizemos como estratégia de desenvolvimento, nós fizemos colaborações com desenvolvedores, tá? E enquanto nós fazemos a curadoria científica. Então, os professores aqui do CRIT fazem a curadoria científica e interagem com os desenvolvedores para gerar esse jogo, né? Então, dentro desse processo todo, cada um tem o seu papel. Os curadores científicos são cientistas e os desenvolvedores, tá? E, obviamente, cada jogo, antes de pensar o jogo, a gente tem que ter um escopo bem definido, né? Então, a gente tem que saber qual é o público-alvo que a gente quer e ter uma profundidade do jogo compatível com esse público-alvo, né? E a gente consegue ver claramente, até nos dois jogos, que existem diferenças de complexidade, né? Então, o público-alvo que consome um jogo, um vem antes do outro, basicamente, né? Em termos de profundidade. E isso define a estratégia de narrativa. Uma narrativa mais complexa, como a do Gamebook, por exemplo, ela vai estar mais adequada para um outro perfil, uma outra faixa de idade ou de perfil de aprofundamento. Como eu já falei, o público-alvo tem que ser determinado antes da criação do jogo, tem que estar dentro da determinação do escopo do jogo, e o nosso, no caso, são crianças
e adolescentes no ensino fundamental, pré-adolescentes, né, no ensino fundamental. Mas dentro do Brasil, a gente sabe que isso pode mudar muito, né? Então, especialmente no mundo pós-pandêmico, né? Crianças em ensino fundamental de uma escola particular, uma escola de ponta, pode estar familiarizada com esses temas, está sendo introduzido esses temas no terceiro ano, no quarto ano. E esses mesmos temas vão estar sendo apresentados para uma criança de uma escola pública, eventualmente no sétimo, no oitavo ano, né? Em função da grande defasagem que a gente está experimentando aí nas nossas escolas públicas. Então, isso é diferente para a escola pública e a escola privada. Por isso que eu coloco aqui de uma forma mais ampla, que é público em idade escolar, crianças e adolescentes, né? E a gente trabalha, os nossos jogos, eles estão inseridos atendem a esses três eixos, né? Primeiro, os nossos jogos, eles devem prover uma fundamentação, né? Então, ou seja, a gente introduz nesses jogos uma compreensão básica de termos, de conhecimentos, tem um núcleo de conhecimento básico que está explícito nesses jogos, estão explícitos nesses jogos, né? Então, tem um core de conhecimentos introdutórios que estão descritos ali nos jogos. São conhecimentos científicos fundamentais, por exemplo, sobre inflamação, sobre evolução, né? E assim por diante. Num segundo eixo, a gente chama de exploratório. Ou seja, o jogo ele tem que permitir a exploração dele para além daquele conteúdo. O que isso quer dizer? Que uma vez que um professor decide trabalhar com esse jogo dentro da sala de aula, esse jogo ele pode servir de gancho para trabalhar uma série de outros temas, né? Dentro da biologia, dentro da geografia, dentro de matemática, por que não? Entendeu? Então, eles têm que permitir, ele tem que ter ganchos, ele tem que permitir possibilidades de expansão do tema para outras áreas. Isso é extremamente importante, especialmente quando a gente leva em consideração que a BNCC, hoje ela tem muito claro que o ensino fundamental contemporâneo, o ensino contemporâneo, ele tem que não apenas prover fundamentação científica, mas ele tem que permitir uma interdisciplinaridade, permitir o preparo desse aluno, o desenvolvimento de capacidades para que ele explore outros temas também, dando uma visão mais ampla para esse aluno e a sua capacidade de estabelecer relações, que é o nosso terceiro eixo, né? Ou seja, estabelecer relações entre uma determinada ciência ou tecnologia. No caso, a nossa ciência é a imunologia, mas como ela se conecta com outras questões, como com o meio ambiente, como com a evolução, com a própria matemática e outras questões, tá? Então, são esses três eixos que norteiam aqui os nossos jogos. E esse tipo de ciência, ele tem uma série de vantagens, né? Como ele permite o aluno desenvolver capacidade de levantar conhecimentos prévios e associar com aquilo que ele está vendo no jogo, capacidade de problematização e contextualização, né? Usar aquilo para aprender a trabalhar com dados, elaboração e teste de hipóteses. Pode-se utilizar isso para promover trabalhos em grupos, além de, obviamente, desenvolver capacidade de argumentação e divulgação do conhecimento. Então, o ImmunoRush, ele é um jogo bem mais infantil, eu diria. Ele faz uma simulação de como funciona o sistema imunológico de uma forma
bastante lúdica. Então, ele é muito introdutório a conhecimentos fundamentais de imunologia. Ou seja, aqui tu tem diferentes ambientes, né? O ambiente do coração, o ambiente da pele, o ambiente dos pulmões, e como que as células de defesa, vocês podem ver aqui na figurinha, você monta diferentes torres, uma torre é de neutrófilo, outra torre é de macrófago, a outra torre é de linfócito, e então os micro-organismos vão invadindo aquele tecido e tu tem que combater cada um deles. Então, tu começa com o neutrófilo, depois entra o macrófago, depois vem o linfócito, dentro de uma sequência de resposta imune, tal qual ela acontece mesmo, né? Então, o indivíduo que está jogando, ele vai se familiarizando com a missão de cada célula dentro do sistema imune e como que ela participa dentro de uma sequência temporal e tecido específica também. E quando tu não consegue dar conta de matar todos os micro-organismos que estão entrando, eles tomam conta do tecido e aí tu perde vida, no caso, né? E então tu tem várias vidas, tu também pode utilizar diferentes ferramentas, então tu desenvolve, o usuário acaba desenvolvendo não apenas o interesse pelo sistema de defesa imunológica do organismo, mas também ele desenvolve um raciocínio estratégico, que é como ele vai combater, quais são as estratégias que ele vai adotar para combater aquele micro-organismo invasor, né? Ele aprende a gerenciar os recursos, né, que ele tem disponível, ou seja, tu tem uma quantidade de recursos que tu pode adquirir e que tu vai gastando, e à medida que tu vai gastando eles, tu vai ficando cada vez com a defesa mais escassa, mas tu tem que gastar eles dentro daquele tempo, fazer a gestão desses recursos dentro de um tempo, para te conseguir fazer a defesa daquele tecido. E tu tem que fazer também tomada de decisões naquele tempo curto, né? Então, ele tem vários, dentro do mesmo jogo, tem diferentes capacidades que são desenvolvidas, né, que a criança vai desenvolver ao jogar esse jogo. Essa aqui é a carinha dele, como eu falei para vocês. Tu tem aqui diferentes armas, tu vai ganhando dinheiro também, à medida que tu vai combatendo esses micro-organismos, tu vai adquirindo mais dinheiro e com esse dinheiro tu vai construindo mais torres para aumentar a tua capacidade de combate a esse micro-organismo, né? Então, ele é bastante infantil mesmo, ele é bem introdutório e eu diria que ele pode ser aplicado às idades iniciais, o ensino fundamental 1, eu diria, em tese seria para o ensino fundamental 1. Agora, como eu falei, tem todo um contexto social aqui, né? Que a gente está falando de um país extremamente desigual e que, não sei se a gente realmente quer levar cada vez mais para as escolas públicas, mas a gente entende que não é necessariamente no Fundamental 1 que vai ser aplicável isso dentro de uma escola pública, uma população mais carente, né? Mas, enfim, em tese, seria para o ensino fundamental 1. E o mistério do Senhor Gratos, ele eu adoro esse jogo, é muito legal, ele é um gamebook, na verdade. Ele não é um joguinho que tu vai combatendo um inimigo que nem o outro, ele é um pouco menos infantil, assim, e talvez menos interativo, menos lúdico nesse sentido. Mas ele é uma história, né? Ele é uma história interativa. Então, ele é baseado em tomada de decisões, é uma escrita em árvore, né? Ele é baseado em tomada de decisões. Dependendo da decisão que tu toma, o rumo da história vai ser diferente. Então, tu tem diferentes desfechos na história, dependendo do rumo que tu toma. Então, isso faz com que tu possa interagir bastante com o jogo, né? Tu tem diferentes conteúdos ao qual tu é exposto, dependendo do caminho que tu toma.
Então, existe um menu, eu vou mostrar a figurinha depois, um menu que permite tu visualizar os diferentes caminhos. E aqui tu tem diferentes objetivos, né? Tu tem a capacidade de engajar o aluno dentro do contexto de sustentabilidade, que é uma coisa extremamente importante hoje na Agenda 2030, né, como se diz, a agenda de sustentabilidade. Entreter, óbvio, entreter ensinando, ensinar fundamentos, mas fazer a relação entre eles. Eu acho que o mais forte que existe aqui, nesse jogo, é a relação entre diferentes disciplinas, né? Tu tem ecologia, imunologia, né? Principalmente a questão de interação parasita-hospedeiro. A gente tem a sustentabilidade muito forte aqui. Então, é muito interessante mesmo, e é um jogo que eu acho que ele tem um grande potencial de ser utilizado dentro das escolas, e com uma capacidade de exploração muito grande, né? Então, essa aqui o mapinha, como eu falei para vocês podem tomar diferentes caminhos, né? A história pode tomar diferentes rumos, e isso é muito legal, porque ele não é monótono, e tu pode explorar por um bom tempo. Esse aqui é um painel de introdução de conceitos que existe. Então, tu aprende o que é a cadeia alimentar, a criança aprende o que é equilíbrio ecológico, o que é uma espécie invasora, o que é evolução, o conceito de evolução, e o que é inflamação. Então, antes de começar o jogo, é legal a criança ler o que é cada um desses conceitos, e então ela vai para o jogo e trabalha esses conceitos de uma forma muito mais legal, né? Então, aqui é um exemplo para vocês de como acontece a historinha, né? Aí tu vai dando continuar, aí de vez em quando aparecem duas opções, e tu pode ir para um caminho ou outro, dependendo do desfecho que tu quer. E também ela tem uma pegada muito forte de sustentabilidade. Eu tenho que ter um cuidado aqui de não dar um spoiler muito grande, para senão tira a graça de quando vocês forem jogar, né? Eu quero que todo mundo que está assistindo que baixe o jogo e jogue, porque é muito interessante. Mas eu vou dar uma ideia geral aqui para vocês de como é esse jogo. A história, ela se passa num bairro onde essa menina, ela está dentro do quarto dela, na casa dela, e ela começa a perceber uma alteração no comportamento dos animais. E esses animais começam a se comportar diferente. Ela começa a ver os animais que ela não costumava ver, o passarinho que sempre comia na árvore lá no alto, ele começa a comer, a buscar alimento no chão, e isso começa a gerar um combate entre o passarinho e um gato. E então ela começa a ficar curiosa com aquilo e vai investigar, e ela percebe a presença de uns animais estranhos, como esse tatu-bola aqui, cheio de plástico digerido dentro dele. E aí ela vai atrás e ela descobre a presença, numa outra casa abandonada, ela descobre a presença de um ser completamente diferente, que chegou aqui através da sua máquina do tempo. Ou seja, ele vem de um futuro distópico, né? É um futuro onde o planeta está submerso e onde os habitantes do nosso planeta vivem debaixo da água, e eles se alimentam do plástico que foi depositado nos oceanos ao longo de muitos e muitos anos. Então, e isso fala aí que entra a pegada de adaptação, né, e de evolução, e dos conceitos de interação hospedeiro e parasita. E aqui eu acho que, bom, eu acho que quase fui demais aqui no spoiler, mas eu incentivo muito vocês a irem atrás. E a gente não se restringiu a lançar o jogo. O jogo, como eu estava falando para o François antes aqui, ele está disponível nas plataformas digitais, tá? Vocês podem achar ele no Play Store e na Apple Store,
mas a gente fez mais. Nós fizemos uma parceria com a Prefeitura de Ribeirão Preto, com a Secretaria de Educação de Ribeirão Preto, e nós colocamos o jogo disponível enquanto módulo de formação complementar e continuada dos educadores da rede. Então, está lá no Moodle deles, eles acessam o jogo e todo o material que nós preparamos, e eles levam esse jogo para atividades dentro de sala de aula, né? Então, hoje, a gente tem esse número aqui que nos foi transmitido por eles, de que existem 2.500 professores que participaram já desse treinamento, e a gente, infelizmente, não tem o número de quantos deles realmente levaram para a sala de aula, mas a gente confia que muitos desses 2.500 realmente levaram para a sala de aula para trabalhar esses jogos com as crianças. Então, aqui é um exemplo de como a gente coloca isso dentro do Moodle dos professores, né? Aqui existem diferentes etapas, então eles fazem o download do jogo e jogam os jogos, fazem a leitura da bibliografia sobre esse jogo, esse material escrito sobre o jogo que nós passamos para eles, e nós propomos um de aula para eles levarem para a sala de aula. Então, a gente tem essa proposta, a gente desenhou um plano de aula para eles levarem para os alunos, sugerindo também leituras, né? E, enfim, qual é a grande graça disso, né? A gente está aqui num caminho para a interdisciplinaridade. Ela vai muito além da inflamação. Um professor pode, a partir desse jogo, trabalhar aspectos de língua portuguesa, né? Falar sobre Revolução Industrial e os efeitos da Revolução Industrial, trabalhar sobre narrativas, com matemática, por exemplo, vou trabalhar questões de volume e área a partir disso aqui, de constituição do plástico na química, falar de polímeros, por exemplo. Na geografia, geopolítica, tu pode falar de globalização, de aquecimento global, dos efeitos do aquecimento global no nosso futuro. E, obviamente, dentro da biologia, é imensa as possibilidades, porque a gente fala de inflamação, a gente fala de sistema imune, interação hospedeiro e parasita. E a gente tem aqui os objetivos de desenvolvimento sustentáveis que são colocados pela ONU. Então, tudo isso que está aqui dentro do jogo está em consonância com a plataforma de desenvolvimento sustentável, né, que se propõe até 2030, os grandes alvos, todos os alvos, os objetivos das Nações Unidas para ter um mundo sustentável no futuro. E também está em consonância com as competências gerais que se quer para os estudantes de ensino fundamental, o que tá dentro das prerrogativas da BNCC. Então, eu sugiro que vocês, qualquer um pode criar um jogo, pelo menos no papel, deixo aí de lição de casa para vocês, né, que a partir dessa experiência que vocês podem ter com o Gratos, vocês possam adaptar para suas linhas de pesquisa, por exemplo, e construir o seu gamebook, e colocar isso também em consonância com outras disciplinas e com todo esse momento que nós vivemos no mundo hoje. É isso. Eu acho que eu passei do meu tempo um pouco. Quase. Muito obrigado, Luiz. Foi muito bom ver toda a dimensão das atividades do grupo de vocês, né, que está muito bem estruturado, né? E tem uma pergunta já no chat, né, da professora Maria Cristina Avelar, nossa ex-presidente da SBEFTA, né? Você consegue ver? Então, ela está falando assim: obrigado, Luiz, pela excelente apresentação e por dividir aqui todos os projetos desenvolvidos pelo CRID. Um ponto importante do desenvolvimento de produtos educacionais, como os games, é ter um bom apoio de desenvolvedores no grupo que pensa, desenvolva a parte científica. Poderia compartilhar aqui como é a construção dessas equipes nos seus trabalhos? E além de iniciação científica, há pós-graduando, por exemplo, envolvidos na forma de projetos?
A gente ainda não faz. Muito obrigado pelas considerações, professora Maria Cristina. E a pergunta é excelente. Infelizmente, a gente ainda não colocou aluno de iniciação científica trabalhando nesses projetos. O que a gente faz de outra forma. Aqui na FAPESP, a gente tem algumas bolsas de treinamento técnico, né, especialmente o TT3, e aí a gente coloca pessoas, a gente contrata através do CEPID, TT3, para trabalhar nesses projetos de iniciação de divulgação científica. O que também tem algumas bolsas aqui da USP voltadas para a graduação, não é na forma de projeto em si, mas é na forma de estágio, tá? Então, a gente não tem projeto andando nessa área, mas a gente dá oportunidade de estágio em difusão científica e no desenvolvimento em parceria para esses jogos. Então, eu acho que quem realmente faz essa parte do jogo em si é o desenvolvedor, mas em parceria conosco, né? Então, a gente teve uma experiência aqui, como eu estava conversando com o François antes, vocês não estavam presentes, a gente estava iniciando até uma conversa com desenvolvedores recentemente para desenvolver um terceiro jogo voltado para diabetes. E essa conversa até parou por questões de custo, mas em algum momento talvez a gente retome elas. E ela é uma conversa interdisciplinar. A gente estava na curadoria, estava eu, né, na parte de sustentabilidade, curadoria científica, eu era o representante nessas conversas iniciais. Na parte de interface com a questão de sustentabilidade, estava o Flávio, que é o Flávio Pinheiro, que é um funcionário nosso aqui da USP e que trabalha com a gente aqui na difusão científica, e ele trabalha, faz doutorado nessa área de projetos de sustentabilidade. E, do outro lado, estão os desenvolvedores, que é para quem a gente terceiriza o serviço, é quem realmente é pago para fazer o serviço de desenvolvimento. Então, eles têm designers trabalhando com isso, né, designers gráficos, além de todo o desenvolvimento do game por si só. Tá? Então, a gente não tem projeto ainda na forma de projeto, mas a gente faz isso na forma de estágio, na nossa experiência, né? Aqui. Vou fazer uma pergunta, então, já que não tem ainda mais no chat no momento. Essa questão de trabalhar com desenvolvedores, claro que tem um toque muito profissional, mas acredito que é muito caro. Não sei se tem uma ideia do valor que seria. Claro que vai depender muito do tipo de jogo, mas eu acredito que como o mercado está muito quente, não deve ser um valor fácil para quem não tem apoio do FAPESP, por exemplo, né? Para fora do estado de São Paulo é difícil conseguir um dinheiro tão volumoso, né? Talvez, como você falou, havendo dentro da universidade grupos, né, de engenheiros que têm essa atuação, né, de também pensar em desenvolver dentro da própria universidade. É longo como caminho, mas muito mais acessível. O que você pensa sobre isso? É por isso que eu coloquei aqui a experiência do CRID. O CRID tem o D é difusão, né? Do CEPID, o D é difusão. Então, a gente é esperado do CRID que se faça difusão científica. Então, existe um orçamento para isso. É diferente da situação da maior parte dos grupos, que é da natureza do CEPID, é intrínseco como missão do CEPID fazer difusão científica com um orçamento específico para isso. Então, para nós, é mais simples pegar uma parte do budget, do orçamento, e destinar para essa função. Então, a gente pode fazer isso. Agora, para quem não está organizado, para grupos de pesquisa que têm interesse em difusão científica, mas não estão organizados na forma de CEPID, com orçamento para isso,
a saída é fazer desenvolvimento com um grupo interdisciplinar dentro da universidade. Não tem outro jeito. Tem que fazer parceria com grupos que estão interessados nisso dentro de outras faculdades, de outras disciplinas. E a gente, como eu falei, a gente tem que fazer curadoria científica. Agora, para o jogo ficar bom e ganhar em complexidade, é difícil que a gente consiga fazer. Só que a gente para de fazer ciência. Aí a gente entra num outro campo de atuação. Então, eu acho que delimitar, eu coloquei isso no slide, delimitar as competências dentro desse grupo interdisciplinar é o mais importante, seja pago, terceirizado, ou seja na forma de colaboração. É necessário dividir as competências, senão não sai. É muito difícil. Eu acho muito interessante, né, vocês conseguirem uma estrutura com uma capilarização impressionante, né, como sempre fala, fazer um jogo, mas se ele não for jogar não serve para nada, é com um artigo que não é citado. Então, o fato de você ter essa parceria com as escolas, o município, né, vai dar uma capilaridade muito importante para o produto que foi criado com dificuldade, né? Então, isso realmente é impressionante, vocês conseguiram montar uma estrutura muito, muito boa, né? Para que haja visibilidade do trabalho de vocês. Então, só foi uma questão que eu coloquei quando eu comecei a atuar aqui. Porque quando eu fiquei sabendo do valor que foi investido em cada jogo, eu disse assim, gente, parei. E o negócio está morto lá no... fica no Play Store. Se tu não faz a busca, tu não vai saber. Entendeu? Tá lá no Play Store, na Apple Store, sei lá. Ou seja, se não é divulgado, ninguém fica sabendo. E o pior, ele é pago com dinheiro público. É da FAPESP. Né? Aí a gente teve uma reunião aqui, eu disse assim, gente, a gente tem que ir para a escola. Temos que criar canais de comunicação com as escolas. Então, foi assim que começou. E aí, hoje eu acho que, assim, pelo retorno que a gente teve, infelizmente, o alcance dentro da escola não é mensurável, né? A gente não sabe em quantas salas de aula chegou, mas a gente sabe em quantos professores chegou. Parece que hoje já são mais de 3.000 que fizeram esse módulo dentro do Moodle. Então, aí a gente consegue pensar assim, parece que está se pagando o negócio, né? Porque há um retorno que tem que dar. E a gente incentiva... é legal apresentações como essa para a gente divulgar, para que, assim, por favor, divulguem. E se vocês quiserem levar para parceiros dentro de escola, por favor, entendeu? Porque é algo muito importante para o público. Você poderia nos dar uma ideia do valor para cada jogo que foi pago pela empresa? Isso é caso também. O Gratos foi feito em 2019. 2018, 2019, custou naquela época uns 60 mil. Hoje, esses números estão maiores. Porque quando eu fui cotar, junto com desenvolvedores, para fazer esse outro jogo voltado para o diabetes, a gente estava trabalhando com valores na faixa de 90 mil. E a gente também conseguiu parceiros no exterior que estavam falando em 25, 30 mil dólares. Então, esse é o preço mesmo. Porque as empresas, primeiro, que elas têm que dar lucro. Segundo, eles têm que pagar funcionário. Né? Existe um custo para desenvolver, não tem jeito. Claro. Luiz, eu vou ter que interromper, já de conversar por muito tempo. A Maria Cristina colocou uma questão muito interessante, se você puder ler depois, a gente depois ter uma conversa de vocês com o GT, de Iniciativas Educacionais, seria muito interessante, né? Ótimo, excelente ideia. Dar visibilidade a esse trabalho que é feito, como você falou, tem um custo, tem um envolvimento de vocês, né? Tudo tem que ser divulgado, coisas de tão boa, de qualidade, e aí estimular outras pessoas a também investir nesse caminho e aprender com quem já trilhou uma parte.
Bom, gente, já passamos do tempo, eu acredito que eu vou fechar a plataforma, agradeço muito por isso, acho que foi um curso muito legal, né, desses 3 dias, e aí eu convido vocês todos a baixar, então, esses 2 aplicativos lá no Google Play, né, vou logo lá e brincar, e depois, eventualmente, até dar um retorno para o professor, né, Luiz, para quando você gostou, etc. Tá? Muito obrigado, Luiz, muito obrigado a todos vocês, obrigado, Maria Cristina, pela presença. Muito obrigado pela participação de todos, obrigado pelos comentários e pela oportunidade de divulgar esses jogos aqui. Foi muito bom. Obrigado. Tchau, Luiz. Depois a gente conversa em off. A gente se encontra pessoalmente na próxima SBF. Com certeza. Tchau.